Amém, glória a Deus, você pode tomar seu lugar. Deus tem sido bom com você? Amém, Deus tem sido tão bom com nós. A graça e a misericórdia dEle está em nossas vidas todos os dias, todos os dias. Glória a Deus, obrigado. Tem um recado importante, muito importante. No domingo nós vamos ter batismo. E se você não tomou a decisão pelo batismo, é muito importante você tomar essa decisão depois que você aceita Jesus. Você entrega a tua vida para Ele. O próximo passo é uma confissão de fé publicamente, declarando a sua vida, dizendo, olha, minha vida te pertence. Então, se você não é batizado ainda, entre no site, faça a sua inscrição, não perca essa oportunidade, não perca esta oportunidade. Eu tenho um tema especial hoje, Jesus cura, liberta e restaura, amém? Eu quero declarar na sua vida, essa noite, uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de restauração sobre a tua vida. Se você quer mais de Deus, hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Se você está com problema de saúde, em nome de Jesus, você vai sair daqui restaurado pelo poder do nome de Jesus, amém? Creia nessa palavra, creia nessa palavra. Eu quero orar contigo, para Deus estar tocando o seu coração, para estar conduzindo esta mensagem. Ore comigo, Senhor Jesus, entregamos, Pai, nesse momento, essa noite, essa mensagem, que em nome de Jesus venha tocar corações, venha restaurar vidas, ó Pai, venha restaurar saúde, pessoas com problemas de saúde, ó Pai, em nome de Jesus, seja física, seja emocional, em nome de Jesus, vem com a tua cura esta noite, amém, amém. Nós vivemos em um mundo que está cheio de dor, de sofrimento, nós vivemos um mundo que está difícil. Algumas vezes nós temos umas dores silenciosas, nós temos aquelas dores que nós não compartilhamos com ninguém, mas eu quero te falar uma coisa, Jesus conhece seu coração, Jesus conhece a sua vida, e Ele quer te dar alívio quer te trazer um novo caminho para você, amém. Em Lucas 4,18 está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para liberar os oprimidos. Então, nesse contexto, Jesus, Ele vai em Nazaré, aonde Ele se criou, e de costume Ele entra na sinagoga, e Ele pega uns pergaminhos e abre esses pergaminhos, e Ele encontra onde está escrito uma mensagem de Isaías. Então Ele lê esse trecho, declarando para aquelas pessoas que conhecia Ele, que já conhecia Ele desde pequeno, mas talvez conhecia Ele como um carpinteiro, o filho de José, mas Ele vem trazendo uma revelação, olha, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e Deus me ungiu para pregar as boas novas, para dar liberdade aos cativos. É isso que nós temos que entender, que Jesus, através de Jesus, Ele vai dar a cura, Ele vai trazer a restauração para cada um de nós. E quando eu comecei a meditar nesse texto, me veio à mente quando eu era criança. Quando fala de cura, me remete a quando eu era criança, que eu lembro que eu via meu pai um homem de oração, um homem
que buscava Deus, jejuava. A importância de você dar bom exemplo para o seu filho. E eu via ele orando, buscando a Deus, e algumas vezes orando por cura, e curas acontecendo. Um dia, eu já era casado, um dia ele chegou lá em casa, e a Andréia estava aborrecida, estava triste. E ele perguntou: olha menina, por que você está triste? Ah, sogro, eu estou com a dor de dente terrível. Eu estou com a dor de dente, olha, insuportável. Ele olha para ela, então nós estávamos afastados do caminho de Deus. E ele fala: olha, eu quero orar por você. E o momento que eu falar amém, você não vai ter mais dor de dente. Então, Andréia aceita aquela oração sem muita fé. E ele ora em poucas palavras. Quando ele fala amém, a dor de dente tinha sumido. E eu começo a ver essas coisas, ele orando, e aquilo lá começa a incendiar no meu coração. Então eu começo a buscar mais a Deus, e falo: olha Deus, se isso é teu, eu quero para a minha vida. Então eu tenho buscado o dom de cura. Algumas vezes Deus tem usado minha vida, mas Ele pode usar a minha vida, pode usar a sua vida, porque o poder está no nome de Jesus. Ele só vai atuar através de nós. Nós vamos ser ferramentas para a ação do Espírito Santo. Creia que Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós pensamos. Eu quero trazer alguns pontos. O primeiro: Jesus tem poder para curar. Creia que Jesus tem poder para curar. Em Mateus 9:35 está escrito: Jesus percorria por toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Fale comigo: todas as enfermidades. Imagina o poder de Jesus para curar todas as enfermidades. E eu creio que você saiu de casa essa quarta-feira, chovendo, e você tem perguntado para Deus algumas coisas, você tem questionado com Deus algumas coisas, mas eu creio que vai vir resposta para a sua vida essa noite. Que Ele é um Deus de resposta quando nós pedimos, quando nós clamamos a Ele. E eu tenho um exemplo de uma cura que Jesus fez, que me chama muito a atenção, que está escrito em Marcos de 46 a 52, que fala de um cego Bartimeu. Esse homem, ele era cego, ele era mendigo, e ele ficava pedindo esmola na porta da cidade. Aquele homem, ele estava necessitado de uma cura física. Então, Jesus está passando, e ele já ouviu falar algum momento de Jesus, porque quando ele ouve aquela multidão passando, ele começa a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Então os discípulos falam: olha, fica quieto, não incomoda. E ele clama mais alto ainda. E aí Jesus chama aquele homem, e aquele homem dá um salto, solta a sua capa, vai a Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele falou: eu quero enxergar. E Jesus cura ele imediatamente. É uma cura física. E ainda fala: olha, sua fé te salvou. É uma fé, não é só para cura física, mas uma fé de salvação. Ele traz
isso àquele homem. E baseado nessa história, eu lembro de uma visita que eu fui fazer para um homem, e o homem estava com câncer, estava acamado. E eu orei antes, jejuei, e eu cheguei naquele local. O Espírito Santo de Deus me tomou de uma certa forma, e eu compartilhei esse texto com ele, e eu perguntei para ele: olha, mediante essa palavra, o que você quer que Jesus te faça? E aquele homem, ele não compartilhava a doença dele, ele só falava que ele estava acamado. E ele falou para mim: olha, eu quero voltar a andar. Então nós oramos para que Deus fizesse a vontade dele. Na outra semana aquele homem estava andando. Mas, olha, preste atenção, a importância de nós colocarmos, abrirmos os nossos corações para Deus. Ele não pediu a cura, e ele não foi curado. Ele não pediu a cura. Muitas vezes nós guardamos os nossos sentimentos, as nossas dores, e não compartilhamos, nem com Deus. Não compartilhamos com ninguém as nossas aflições. Ele quer a cura, mas Ele quer que você abra a boca, que você fala, que você realmente expresse os seus sentimentos. A fé continua atraindo a atenção de Deus. A tua fé, você dobrar o seu joelho e falar: olha, Deus, eu preciso dessa situação, essa situação está difícil para mim. Você abrir o coração com outras pessoas que vão te ajudar em oração. Você tira um peso das costas, e Jesus ouve a sua oração. Jesus cura além do corpo. Ele quer trazer uma cura, não só uma cura física. Ele quer curar feridas emocionais. Ele quer trazer uma liberdade para nós total, para nós não ficarmos oprimidos, tristes, abatidos. Em Marcos de 1 a 12, ele conta a história de um paralítico. E esse paralítico, ele não tinha condições de ir até Jesus. Então 4 amigos pegam ele e ajudam ele a chegar até Jesus. Mas quando chega naquele local, a casa estava cheia. Não tinha como colocar o paralítico lá dentro, porque a casa estava cheia. Jesus estava num contexto que estava fariseus, mestres da lei, tentando colocar Jesus à prova. E aqueles amigos têm uma ideia brilhante. Amigo que é amigo, te ajuda, te leva você para perto de Jesus. Então eles resolvem subir no telhado, tirar a cobertura e descer aquele homem na frente de Jesus. E quando descem aquele homem na frente de Jesus, Jesus olha para aquele homem e fala: seus pecados estão perdoados. Mas aquele homem precisava de cura. Nos meus olhos, na minha visão, ele precisava de cura. Mas Jesus vai mais a fundo, porque Ele conhece o coração, Ele conhece a intenção do coração, Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece o que você tem passado. Mas conhecendo a mente das pessoas que estavam lá, Ele fala: olha, para que vocês saibam que eu tenho poder, que Jesus tem poder sobre perdoar pecados e curar os doentes. Eu te digo, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Aquele homem foi curado, mas ele não teve só as curas físicas. Primeiro, ele teve algumas feridas. Provavelmente ele tinha feridas em seu coração, rejeição, algumas decepções, traições. Muitos de nós precisamos uma cura emocional, uma cura
que está feridas abertas, culpa, feridas pela culpa, pela ansiedade. Muitas vezes nós se preocupamos tanto com o amanhã, que isso gera uma ansiedade em nosso coração, gera aflição, gera dor no peito, gera palpitação. Mas Jesus quer trazer cura. Jesus quer trazer cura. Jesus deseja tocar nessas áreas e trazer restauração. E algumas vezes nós precisamos abrir nosso coração para os nossos irmãos. Quem perdoa pecado é Jesus. Em João 1,12 está escrito: confesse seus pecados a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda a injustiça. Algumas aflições, algumas coisas que está apertando o teu coração, você precisa perdoar e pedir perdão dos seus pecados. Em Tiago 5,16 está escrito: confesse seus pecados uns para os outros. Ore pelos outros para ser curados. Então muitas vezes nós carregamos algumas coisas, nós pedimos perdão para Deus, mas a culpa do passado, a angústia, a tristeza, ela ainda fica em seu coração, fica te perturbando, a tua mente, você não consegue dormir direito, e você precisa de um irmão de oração, você precisa abrir seu coração para pessoas. Por isso que a importância, o GA é o grupo de avivamentos que tem nas casas. Se você não participa ainda, eu te motivo você participar de um GA. Lá o líder vai te ajudar a cuidar de você. Lá vai ter pessoas que vão orar por você, vão ajudar a carregar os seus fardos. É isso que traz alívio. É tão bom ter um GA, é tão bom ter um momento de compartilhar a palavra, de oração. Muitas vezes no GA as pessoas chegam pesado, cansado, e aí elas saem leve, olha, eu não posso faltar GA é tão bom, já é um momento de nós compartilharmos a palavra, aquele momento de oração em trio, nós podemos abrir o nosso coração, orar um pelos outros, isso traz alívio para a nossa alma. Terceiro ponto, Jesus liberta os cativos. Ele quer trazer liberdade. Muitas vezes tem pessoas aprisionadas pelo pecado, pelo medo, pelo passado. E Jesus quer trazer essa liberdade. Em Marcos de 5, de 1 a 20, ele vem contando de um homem que vivia nos sepulcros. Imagine um homem vivendo nos sepulcros, em volta lá do cemitério, na região do Gadareno. Então ele conta que esse homem vivia aprisionado por demônios. Esse homem, ele não conseguia se libertar. Ele era tão carregado que ele estava acorrentado. O pessoal acorrentava ele quebrava as correntes. Esse homem estava fora de si. Esse homem vivia numa prisão. Ele se cortava. Imagine a situação de um homem desse. Imagina como é o sofrimento de uma pessoa dessa. Então Jesus vai para aquela região. E quando Jesus chega naquela região, esse homem vem e se ajoelha perante Jesus, porque demônios reconhecem o poder de Jesus. Demônios reconhecem a autoridade que ele tem. Então, esse homem
esses espíritos começam a implorar para Jesus não tirar eles daquela região. Então eles pedem para entrar nos porcos, e Jesus autoriza aqueles espíritos entrar lá. E assim que entra aqueles espíritos, aqueles porcos se atiram a precipício abaixo. Mas aquele homem volta a uma consciência. Aquele homem tem uma restauração sobre a vida dele. As pessoas que estavam por ali vê tudo aquilo lá, então vão para a cidade, para o povoado, falar o que tinha acontecido. Aquele pessoal que estava em outra cidade, aquele povoado ali, chega naquele local, vê um homem são, em perfeito estado, com a consciência, mas eles não dão atenção para a restauração daquele homem. Eles começam a ver o que eles perderam, começam a ver o que aconteceu com os porcos, então eles ficam com medo e pedem para Jesus se retirar daquele local. E quando Jesus vai sair, aquele homem quer acompanhar Jesus, quer seguir Jesus. Jesus fala: olha, eu quero que você vá para a sua família, volte para a sua família e fale o milagre que aconteceu na sua vida. E esse homem vai para a sua família, vai pela toda a região, falando que Jesus tinha feito na vida dele. É a importância de nós abrirmos as nossas bocas e falar o que Deus tem feito em nossas vidas. A importância de curas que nós temos, nós falarmos, nós testemunharmos das curas que Deus tem feito em nossas vidas. O que Deus tem trazido na sua vida: liberdade, testemunha, cura, testemunha. Isso fortalece outras pessoas, e outras pessoas são ativadas a fé delas para buscar mais a Jesus. Muitas pessoas estão presas em medos, em depressão. Muitas pessoas estão tão presas no passado, e essa depressão está tão grande que elas não conseguem sair. Mas eu tenho uma notícia para você: hoje é culto de céus abertos, e os céus estão abertos sobre esse local, em nome de Jesus. E toda mágoa, todo ressentimento vai sair da sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Todos os vícios, porque quando você está perto de Jesus, você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus vem morar, e nós somos selados, e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós somos libertos. A falta de perdão é o câncer que rói os ossos, e você precisa essa noite sair daqui com decisão de perdoar quem precisa ser perdoado. Se é você mesmo que precisa pedir perdão para Deus, você precisa pedir perdão para Deus, peça perdão para Deus. A culpa do passado, muitas vezes tem pessoas presas tanto em culpa, já foi perdoado por quem já ele fez a ofensa, pediu perdão para Deus, Deus já perdoou, mas aquela culpa fica. Mas em nome de Jesus, toda culpa vai sair hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus nos capacita para curar e libertar. Você sabia que você tem uma capacidade? Se você aceitou Jesus e você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você,
o Espírito Santo atua através de você, e através da sua oração, você pode curar enfermos. Quem vai curar é Jesus, mas através de você vai acontecer a cura. Em Mateus 10:8 está escrito: cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, também deem de graça. No versículo anterior, ele fala para nós pregarmos as boas novas, que o reino de Deus está próximo, que Jesus cura, transforma, liberta. E nesse versículo, primeiro ele dá uma missão, agora ele dá uma capacitação. É a importância de nós sabermos o que nós carregamos, é a importância da conferência de dons. A conferência de dons é no início do mês, e eu quero motivar você a estar inscrito na conferência de dons. Deus capacita a cada pessoa para uma coisa, e você precisa entender os dons que estão disponíveis para você, ou seja, dom de cura ou de profecia, mas Deus tem algo para você. E aí você precisa vir, conhecer, entender qual que é a visão da igreja, qual que é a visão que Deus quer para a igreja e para você. A nossa igreja tem sido chamada para oração por cura. Aqui nós temos a sala de oração por cura, e a gente tem testemunhado grandes coisas de Deus nesse local. Não só na sala de cura, mas é intencional. Quando você vem para uma sala de cura, você ouve uma breve mensagem, um louvor, e aí você vai num local que está apropriado para orar por cura. E a gente tem visto muitas curas acontecendo. Aqui na igreja, várias pessoas orando, sendo curadas. Nós presenciamos muitas curas no GA, no grupo de avivamento. E é tão bom quando a gente vê pessoas sendo curadas. Uma vez, um homem, no final do GA, chega para mim e fala: olha, eu preciso de oração. Eu estou com uma dor no braço, olha, eu já fiz ressonância, eu tenho uma tendinite aguda, e eu preciso de oração. Então eu orei para aquele homem, declarando cura sobre a vida dele. No outro dia, ele me ligou falando que fazia muito tempo que ele não conseguia dormir daquele lado, porque o braço incomodava muito. E Jesus trouxe a cura para ele naquele momento. Em outra situação, uma mulher com uma enxaqueca muito forte, dava constante essa dor de cabeça, essa enxaqueca para ela, né? E ela chega e pede oração, e eu fui orar por ela. Ela também depois testemunhou que nunca mais ela teve enxaqueca. Então nós temos que nos posicionar, antes de dar remédio para o seu filho, ou para o seu marido, ou esposa, você precisa orar, declarando cura. Você tem que declarar cura. Eu creio que Deus faz milagre. Uma vez, nós saindo de uma conferência, estava até eu e o João nessa conferência, a Andréia e algumas pessoas nessa conferência. E nós indo embora dessa conferência, nós estávamos num Uber. E quando eu fui descer, a Andréia me chamou: olha, o João está chamando você. Então eu volto, estava sentado no banco de trás. Ele falou: pastor, olha o que aconteceu com esse rapaz, olha o livramento que Deus deu para esse rapaz. Então, eu começo a conversar com ele,
pergunto o que aconteceu com ele. Ele falou: olha, a semana passada eu fui assaltado. E quando o assaltante foi me dar um tiro, eu levei a mão aqui. A munição entrou aqui no braço dele, ficou alojado na mão. Então a mão dele estava toda inchada. E eu falei: você consegue mexer com a mão? Ele: olha, só assim, mal apenas conseguia mexer com outros dedos. E eu falei para ele: olha, nós queremos orar por você e nós cremos que Deus vai trazer a cura para você. Então nós fizemos uma oração rápida, uma oração de comando. Quando nós falamos amém, eu falei: faça o teste com a tua mão. Então aquela mão antes estava inchada. Daqui a pouco esse homem fez assim, mexeu a mão, e ele começou a mexer a mão, e desinchou a mão dele na hora. É o poder do Espírito Santo de Deus atuando, trazendo cura, trazendo restauração. Jesus não quer dor. Sobre aquela cruz ele levou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, ansiedade. Eu quero que você creia nessa palavra. Eu quero que você creia que Deus vai trazer cura essa noite. Mas tem um ponto importante, o último ponto que eu quero compartilhar com vocês. Jesus quer trazer cura sobre um esfriamento espiritual. Ele quer reativar novamente. Talvez você, lá atrás, você orava mais, buscava mais a Deus com intensidade. Você jejuava, você sentia a presença de Deus. E hoje você vem na igreja, não tem um momento com Ele, aquela chama parece que está apagada, parece que é aquele braseiro que saiu do meio da brasa, está esfriando, está virando quase carvão. Mas essa noite nós queremos ativar, em nome de Jesus, a tua fé, para esse carvão voltar e incendiar novamente, incendiar o seu coração, incendiar a vontade de querer mais de Deus. Está escrito em Apocalipse: você abandonou o seu primeiro amor. Se você tem abandonado o primeiro amor, eu quero motivar você a voltar. E se você nunca sentiu a presença do Espírito Santo, eu creio que hoje você vai sentir uma presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, de um modo sobrenatural, de um modo que você vai sair cheio, de um modo que você vai falar para as outras pessoas: olha, você faltou o melhor culto desse ano, você faltou a quarta-feira que os céus estavam abertos. E eu creio, em nome de Jesus. Mas no versículo seguinte está escrito: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que você praticava no princípio. Lá no princípio você orava, você jejuava, você queria a presença de Deus, você queria sentir realmente Ele, e por algum motivo você se esfriou. Mas se você não sentiu, você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus não vem para condenar ninguém, Ele vem para restaurar. Ele quer trazer uma restauração. Eu quero convidar a banda para subir. Jesus continua fazendo a mesma coisa que Ele fez lá no passado, Ele faz hoje. Ele restaura, Ele liberta, Ele cura, Ele traz um avivamento. Quando Jesus subiu ao céu, Ele deixou o Espírito Santo de Deus, o Consolador. E esse Espírito Santo de Deus nos capacita. Ele traz dons para nós.
Eu quero que você saia cheio hoje. Mas, antes, eu quero que você reconheça. Se você não reconheceu que Jesus é o Senhor da tua vida ainda, se você era como aquele cego de Jericó, que você só ouviu falar de Jesus, mas você não viu, você está cego espiritualmente, eu quero que você, em nome de Jesus, você reconheça que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero convidar você para ficar em pé. Fique em pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração contigo. A primeira oração, que se tem pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus para ter uma vida transformada, hoje é a noite, hoje é o dia de uma decisão com Cristo. Se você entendeu essa mensagem, uma mensagem de entrega de vida, para Ele ser o Senhor da sua vida, eu quero que você feche seus olhos e repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Vem trazer cura, perdoa meus pecados, transforma a minha vida, transforma a minha família, que eu tenho uma nova história contigo, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração comigo, levante a mão bem alto, entregando a sua vida para Jesus, amém, amém pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Que jamais, em nome de Jesus, você venha a se esquecer dessa decisão que você fez essa noite, que é uma entrega total, é uma entrega total de vida. Falando: Jesus, olha, eu não quero que os meus pensamentos me conduzam, eu quero que o Teu Espírito Santo de Deus me conduza agora para a verdade, para a justiça, para as coisas corretas, em nome de Jesus. Eu também quero fazer uma oração por cura, e não é só cura física, é cura emocional, é cura de libertação. Se você está sentindo um peso na sua vida, talvez você está sentindo depressão ou ansiedade, eu não sei, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós vamos orar pela sua vida. Eu creio num milagre. Jesus vai curar pessoas essa noite aqui. Jesus tem algo novo para você. Jesus quer tirar toda a dor, todo o sofrimento, toda a ansiedade. De você vir aqui à frente, o Espírito Santo de Deus já está movendo, trazendo cura. Eu quero convidar o pessoal da intercessão, o pastor também junto, para ajudar a impor as mãos sobre os nossos irmãos. João também vem aqui, em nome de Jesus. Vem um pouco à frente, um pouquinho mais à frente, por favor, para as pessoas saírem do corredor. Essa noite é uma noite de cura. Essa é a noite de um toque do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Só que tem uma coisa: comece a falar para Deus o que você quer ser curado. É ansiedade, é depressão, é dor. Comece a falar para Jesus o que você quer, o que você precisa. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida desses irmãos, ó Pai, que o Senhor vem trazer cura, vem trazer restauração agora, Pai. Vem com Teu poder, com a Sua misericórdia, Pai. Deus, traga alívio à alma, traga cura emocional, ó Pai. Renova a fé, ó Pai, dos nossos irmãos. Traga, ó Pai, traga uma nova vida. Tira a dor, ó Pai, dor de
coluna agora vai embora em nome de Jesus. Dor nos braços vai embora agora em nome de Jesus. Toda dor desse corpo vai embora agora em nome de Jesus. Ansiedade vai embora agora em nome de Jesus. Depressão, medo, saia todo medo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, vem com o teu poder, com a sua graça. Se você está sentindo melhor, comece, levante suas mãos. Se você está melhorando, levante suas mãos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vem Jesus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Traga, Pai, traga uma nova vida, uma nova história. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.